todos seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, nossa escola bíblica dominical, que nós possamos estar fazendo as lições, vocês e os alunos estar lendo, assistindo o vídeo, para que nós possamos aprender, Hoje, aqui conosco está o pastor João, que irá nos ajudar. A graça e a paz, então, hoje, 16 de agosto de 2020, nossa escola bíblica, nós estamos aí iniciando, então, o pastor José vai iniciar o capítulo 7 do livro, nós andamos aí, que Deus possa chamar você a essas verdades, Deus possa chamar você, então, a essa revelação. Muito bem, Então, o capítulo 7, que tem o título Ataque à Autoridade Divina, a negação do senhorio de Cristo. Esse capítulo vai falar sempre aí daquelas pessoas, falsos mestres, mais especificamente, que lutam, tentam tirar a grandeza do senhorio de Jesus Cristo, O autor vai repetir várias vezes aí, quando a gente vê o capítulo todo, dessa tentativa dos falsos mestres de desconsiderar, eles não negam a qualidade de Jesus Cristo como Salvador, mas querem um Salvador sem ser Senhor, ou tipo assim, quero ser salvo, mas não quero que fique me enchendo muito o saco, fique mandando em mim, mais ou menos por aí. Então, no decorrer da lição, nós vamos ver aí, com essa tentativa que ilustra bem o tipo de crente que, infelizmente, tem muitos hoje no nosso meio. Dá o texto aí de Judas 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até no texto aí de Judas, ele nem chama Jesus Cristo, lógico que, quer dizer que Judas não considera como Salvador, mas soberano, Senhor, tudo isso vem antes, como eu já disse anteriormente, vamos repetir várias vezes esse Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Eu gosto mais desse termo que Judas usa, certos indivíduos, certas pessoas que chegam à igreja, se introduzem disfarçadamente, como se houvessem convertido, para tentar manipular a igreja, o funcionamento da igreja, o que pode, o que não pode, fazer um pedacinho do mundo aqui dentro da igreja, do seu reinado humano, carnal, e é interessante essa luta, a luta pela verdade é com ideias, mas às vezes nós temos que esbarrar em seres humanos. E quando esbarrar, não negar a batalha e falar abertamente, como nós vemos falando aí sempre. Aí na página 183, o autor traz a primeira frase dele lá: batalhar pela fé nunca foi um trabalho fácil. Ou seja, às vezes nós queremos facilitar ou queremos minimizar, mas não é. Batalhar pela fé, nós ainda batalhamos pouco, Os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, muitos ali que o seguiam, batalhou tão ferreamente que foi ao ponto de dar a própria vida, Nós, está muito longe disso aí. E a maioria dos evangélicos nem se preocupa muito com sua herança espiritual. Ou seja, é os dias de hoje. Não tem um compromisso firme de entender as Escrituras com exatidão, nem de defender as doutrinas vitais contra o avanço dos erros sutis. Ou seja, não está batalhando, não preocupa nem com sua vida espiritual, como que ela está, se é a herança espiritual de quem batalhou tanto para chegar até aqui. O Evangelho não chegou de graça até hoje nas nossas mãos. A facilidade que nós temos hoje de Bíblia, a Bíblia assim, no papel, escrita, hoje nas mídias, celular e tudo, da forma mais fácil ainda, não foi simplesmente de graça, não foi um estalo de dedo e chegou até nós. Foi muito sangue, muito suor, muitas vidas que se entregaram para chegar até nós. Muito estudo, muitas pessoas atravessar noites aí para chegar até nós, defendendo esse evangelho, senão já teria corrompido, mesmo esse evangelho escrito e, digamos assim, o que mudou o rumo, muitas vezes Martim Lutero na Reforma, traduziu a Bíblia para o alemão, que chegou até para nós, mas mesmo assim, outros tantos aí, depois disso, vêm batalhando para não deixar de desconfigurar o verdadeiro evangelho. É lógico que tudo isso tem o Espírito Santo de Deus conduzindo, mas teve vidas humanas aí entregues a tudo isso.
E agora, para simplesmente pessoas virem aqui e não valorizar o que eu tenho insistido muito, gostei deste capítulo, porque vem falar isso, que as pessoas não têm valorizado, né, sua vida espiritual. Não é essa meramente aqui a igreja em si, o local em si, mas a própria vida, a existência dele, a eternidade. E essa verdade, ela não é uma verdade inventada ontem. Ela é histórica, ela vem dentro da cultura da igreja desde antes de Cristo, desde dos hebreus, lá de Abraão com sua fé, e ela vem sendo travada, ela vem sendo feita, realizada, ela vem sendo disseminada de uma forma muito grande. Então, às vezes, chega a doer no coração. Eu costumo falar, pastor, que é muito difícil eu ficar sem palavras, mas às vezes eu tenho ficado. É tanta asneira, assim, então, quer dizer, a pessoa chegou aqui ontem, ímpio de tudo, mundano de tudo, e faz uma avaliação. Recentemente até ouvi assim, né? Fulano vai na igreja, se ele gostar, ele vai ficar lá. Não, nós não estamos aqui para ser avaliados por ímpios. Ímpios não vai ditar como é que a igreja vai funcionar, o que nós devemos crer ou não, se nós estamos sendo radicais ou não. Paulo diz assim, pouco se me dá de ser julgado por vós. Quer dizer, nós não estamos nem aí para o julgamento ímpio em relação à nossa crença, à nossa prática, à nossa verdade espiritual. E se eles quiserem vir, a eles que venham e se adequem. Tem até um provérbio aí, uma coisa aí que se falava muito em Bela Vista, que eu gosto muito. Nós estamos alimentando ovelhas. Se tem alguma girafa aqui no nosso meio, ela que se abaixe para comer com as ovelhas. Nós não vamos mudar o evangelho para agradar a girafa nenhuma. O que as pessoas deveriam estar mais preocupadas, né, com os ataques que tem que prejudicam ela mesma, né? Agora ela quer atacar para satisfazer ela. Então, não dá para... Chega um certo ponto que não dá para ficar discutindo e perder tempo com esse tipo de coisa. A gente avança e vai em busca daqueles que realmente querem conhecer Jesus Cristo, daqueles que realmente querem servir a Jesus Cristo. Os outros, né, se não der certo aqui, tomara que eles dê certo em outro lugar. Se não der certo em lugar nenhum, é porque não era escolhido por Jesus Cristo, aí transcende, né, a nossa vida, transcende aquilo que nós podemos fazer. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados sem fazer nada. Agora, quando não consegue alcançar alguém, né, não dá muito o que fazer. Tudo bem, né? No ponto 2, né, diz o seguinte, na página 185. Hoje, para alguém ser um soldado eficaz na batalha pela verdade, várias virtudes antiquadas, semelhantes às de Cristo, são absolutamente essenciais. Discernimento bíblico, sabedoria, perseverança, habilidade em manejar as escrituras, convicções fortes, capacidade de falar com sinceridade, sem utilizar palavras vãs e disposição para batalhar se necessário. Ou seja, então, todas essas características tinha de Jesus Cristo, tinha de seus discípulos, né? Então, chega a ser antiquadas, né? As pessoas acham que é ultrapassada, acham que é muito chato. Eu costumo falar de pastor é muito fácil, né? Encher o saco, falar que o pastor é enjoado, que o pastor é aqui. Por que não vai falar de Jesus Cristo, então? O cidadão não tem coragem de peitar Jesus Cristo, não tem coragem de falar que a Bíblia está errada, aí fica atacando daqui, dali, jogando coisa, tentando criar confusão. Não, é simples, ela não tem condições, não tem capacidade, não tem condições bíblicas, aí querem discutir coisas secundárias. Eu gosto muito desse autor também, né? Porque ele fala muito de deixar de lado as coisas secundárias, aquilo que não vai resolver. Aí as pessoas hoje preferem abordar essas coisas secundárias, disso e daquilo, e esquece do principal que leva à salvação, dessas virtudes que nós precisamos ter, né? E ele já vai direto logo no ponto, né? As virtudes que Jesus Cristo tem, né? Tinha nos dias que ele estava aqui, continua tendo, e que espera que nós também tenhamos para poder batalhar, porque senão não vai dar conta, não vai ser um bom soldado. E uma das coisas que a Bíblia já previu sempre foi tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis em que, né, as pessoas querem, o mundo, o ímpio, quer guerrear contra a igreja, para provar que a igreja é desnecessária, para provar que a igreja está obsoleta, para provar que a igreja já caiu de moda. E é interessante que quem se levanta contra o verdadeiro evangelho é o ímpio, é o homem cujo coração não se converteu ao senhorio de Jesus Cristo. Bem diz o título do capítulo, né?
E gosto muito dessa ideia de convicções fortes. Tenho insistido, sempre no discipulado que eu faço com os meninos aí, falo assim, tem que ter uma postura. As pessoas não respeitam ninguém que não tenha uma convicção, uma postura, né? Nós devemos ter um pouquinho de discernimento bíblico, um pouco de conhecimento no mínimo, aí dentro daquilo que nós conhecemos, ter essa postura, sim, ter convicção, porque senão não vai adiantar nada. No ponto 3 da página 186, a igreja com propósito, né? Ele estava falando, discorrendo lá um pouco da igreja, precisa ter um propósito. Qual o propósito? Em algum momento da história, os evangélicos compraram a mentira de que a grande comissão é uma ordem para fazer marketing. Coloquei esse ponto aí porque, infelizmente, nos nossos dias, vive um mercado gospel intensamente, né? A busca pela mídia, a busca pelo sucesso, de vender materiais tidos como evangélico, gospel, a música gospel, né? Aí descobriram, né, que crente, o crente ainda, nem estou dizendo ímpio ou relaxado, aquele crente ele não vai pasfar, vai muito beber, não vai gastar com muita coisa, ele vai gastar de alguma forma. Aí se investiram, descobriram a indústria do gospel, né? E aí, infelizmente, as pessoas compraram essa mentira, essa ideia de que fazer marketing ia encher as igrejas, de fato, de verdade, encheram as igrejas, né? Vai discorrer um bom pedaço aí para quem lê o texto e o livro, vai perceber, né? Vai dar algumas explicações sobre isso, de que nos nossos dias atuais as pessoas compraram essa mentira. A grande comissão foi de levar às pessoas a palavra de Deus, mas de uma forma diferente, barateada, não é aquela que constrange as pessoas. Hoje as pessoas hoje não choram mais constrangido. Tem aquele negócio de arrepiar, aquele barulhado todo, mas chorar, bater no peito, assim, falar que eu sou imundo, pecador, que preciso de Jesus Cristo, dificilmente a gente estamos vendo nos nossos dias. Quando você fala em marketing de um produto, o pessoal que trabalha com venda sabe muito bem disso. Marketing subentende-se que se vai fazer com que o produto seja aceito, seja agradável aos olhos do cliente. Quando a igreja ela chega nesse ponto de trabalhar para que o evangelho seja agradável aos olhos do mundo, ela perdeu o rumo. Aí rola todo o que a gente vê, as festas gospel, o carna gospel, enfim, essa coisa toda. O Martinho Lutero tinha uma frase que dizia que nós devemos pregar o evangelho de uma forma que ou as pessoas odeiem seu pecado ou odeiem a nós que estamos falando. Nós não estamos aqui para ser simpático no sentido de agradável ao mundo, não é o objetivo. Jamais eu vou vir aqui e sair lá de casa para fazer um culto para que você goste do culto. O objetivo é você ame Jesus e odeie o seu pecado. É uma relação sim de ódio e amor. Ódio ao mundo, ao pecado e amor a Deus. Mas tem que tomar cuidado, nós não vamos fazer marketing com o evangelho, nós não vamos, né? O propósito é simples e claro. Manter um evangelho que cure, que salve, que alcance as pessoas. Mas o melhor de tudo é que quando eu amo Jesus Cristo, eu gosto disso, né? É interessante, eu não sou contra, a pessoa fala assim, não, eu gosto lá da minha igreja, eu gosto lá do pastor, eu gosto da pregação, tudo é válido, desde que você ama Jesus Cristo acima de tudo isso. Que tenha feito efeito na sua vida, né? Desde que Jesus Cristo está no centro. Agora, quando é só por aquilo ali, aí perde-se o sentido, né? Se o seu pastor for melhor do que Jesus Cristo, rodou, não adianta. Se a sua igreja for melhor do que se você ser salvo, perdeu também o sentido, né? Eu não sou contra, quero deixar bem claro, não sou contra as pessoas gostarem do local que elas frequentam, gostar daquela pregação, se sentir bem ali, até porque eu acho que todo aquele que ama Jesus Cristo, ele se sente bem na igreja, né? Ele se sente confortável no lugar que ele chora, que ele sorri, que ele se alegra, né? Que ele batalha pelo evangelho. Agora vim só que aquele me sentir, querer também que, né, a pregação seja aquilo que eu quero ouvir, aí pelo contrário. Agora como é bonito chegar no final do culto, a pessoa sair, a gente cumprimentar, e ela falou assim, hoje a palavra foi para mim, hoje ela mexeu comigo, hoje fez eu ver que eu precisava de ouvir isso. Que eu precisava, não é que eu queria ouvir. Então, cada vez que é marketing, é só para agradar, né? E como o pastor João já disse, nós estamos para agradar. Estamos aqui para levar Jesus Cristo até você. E no ponto 4, né, da página 187,
a verdade foi relegada a uma posição secundária, né? Aquilo que eu já falava anteriormente, para dar lugar a interesses mais pragmáticos, né? Mais só facilitado. Quando alguém se esforça muito para adaptar sua mensagem a fim de satisfazer as necessidades que seus ouvintes sentem, batalhar diligentemente pela fé é algo que está fora de questão. Ou seja, quando você vê alguém, é um pregador ou a igreja, que está muito interessado em satisfazer as necessidades das pessoas que estão frequentando, que estão vindo, algo está errado. Nós, né, eu digo nós, principalmente os pastores, os líderes, as pessoas que têm pregado, elas devem preocupar, quando for preparar a palavra, o sermão, de ter o cuidado de pedir, de orar, que o Espírito Santo venha conduzir de forma daquilo que precisa ser falado. Não atender necessidade de um e de outro, até porque não daria conta, né? E da mesma forma, quando eu cheguei na igreja, até achava que, né, que o pastor, e cá entre nós já era o pastor João, né, quando eu comecei a interessar mais, eu falando assim, eu acho que ele fica pensando lá na casa dele, de como que ele vai, já que ele tem um certo conhecimento da vida dos irmãos, de um ou de outro, cheguei a pensar, que ele perdia o tempo imaginando, né, vou pensar sobre isso, sobre fulano, para mim chegar lá e falar, né? Depois a gente vai ver que não é, e hoje eu estou nessa, né? Não fico, pode ter coincidência e até não foge às vezes, quando a gente sabe de alguma coisa, não que eu deliberadamente vou fazer, mas coincide, até quando a gente está preparando o sermão, não, isso coincide com o que o cidadão está vivendo hoje, mas não é que eu parei minha vida para falar sobre aquilo. E às vezes, quando a gente fala, né, e já pensei, não, hoje vai dar certo para fulano, o cidadão nem vem na igreja naquele dia, né? E aí, ou ele vem, não está sentindo nada, parece que nem foi com ele também, não resolveu nada. Gente, eu sou professor, e como professor eu aprendi que sermão encomendado não rola. Sabe reunião de pais na escola? É fácil saber se o seu filho é bom aluno. Você vai nas reuniões, porque você faz a reunião pensando no péssimo aluno, mas o pai do péssimo aluno não vai à reunião, só vai o pai do bom aluno. Ele já sabe o que tem em casa, então a gente prepara tudo aquilo lá de disciplina, aquele discurso, mas os pais que foram os meninos são ótimos, aí você fica lá batendo com parede. E no nosso tempo mais antigo, a gente tinha uma coisa chamada mala direta, que era no e-mail, você salvava lá um monte de e-mail e você mandava tudo de uma vez. Agora modernizou e chama lista de transmissão. É uma dificuldade para o povo da igreja entender as listas de transmissões. Eu faço texto, sou um produtor, eu sou leitor, eu escrevo, eu sou professor. Então eu gosto disso. De vez em quando eu me vem aquele assunto assim que eu acho que é geral, eu escrevo lá uma cartinha e mando, mas está uma dificuldade tão grande que aí a pessoa me responde no privado. O que eu estou fazendo? Por que você me mandou isso? Já existe uma ou duas pessoas que eu já tirei da minha lista de transmissão, porque elas acham que eu paro lá na minha casa e vou escrever um texto para elas. Por mais que eu venha aqui insistentemente e fale que o meu motivo não é você, é o meu ministério, mas tem gente que é tão carente, tão problemático, está tão envolvido nas suas dores, que acha que tudo é para ele. Bom, e se acreditasse que fosse para ele, deveria reagir Consertar, né? Diferente. Fala assim, então realmente eu estou necessitando de eu ter ouvido isso e vou buscar ajuda, né? E reage de forma diferente. Então nós precisamos deixar de muito assim, eu sou muito VIP, né? Muito a minha necessidade sobrepõe aos demais e sobrepõe à igreja. Normalmente esse ímpio, esses certos indivíduos que Judas tão bem fala, são pessoas carentes, doentes, rejeitadas pelo pai e pela mãe, rejeitadas na primeira infância, que estão em busca de amor e em busca de aceitação. É por isso que é tão difícil a verdade para eles. Eles queriam ser aceitos e acalentados o tempo todo. Ser paparicado, como diria no popular, né? E não funciona muito, né? Jesus Cristo não é bem assim, ele é extremamente amor, mas não funciona dessa forma, né? Na página 187, afinal de contas, as igrejas estão competindo para atrair a atenção de um mundo dirigido pela mídia. Por isso, a igreja tenta, em vão, apresentar um espetáculo maior e mais pomposo do que aquele que o mundo oferece, né? Este ponto aí também foi um dos que eu parei, voltei para colocar ele, porque, mais uma vez, retrata bem o que as igrejas estão fazendo hoje.
está numa competição muito grande, igreja contra o mundo, essa necessidade de aparecer, a necessidade de contar, né? Quer ver aquelas coisas terríveis quando a gente encontra com pastores, principalmente de outras denominações? Quantos membros tem na sua igreja? Quanto de entrada que tem? Essas conversas assim de que pessoas que querem status, querem aparecer, e aí vai nessa competição, e aí acaba se aderindo. Você vai aos cultos a meia luz ou a luz de neon, e aqui que vai, né? Luzes coloridas para todo lado, que claramente para chamar a atenção. E aí vai mundanizando os cultos, vai colocando cada vez mais o culto com cara de mundo, mais com cara de espetáculo, de show, e numa tentativa frenética dessa competição, de produzir um show, não de produzir pessoas prontas para o arrependimento, de levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. Essa é a função da igreja, mas infelizmente hoje elas querem competir. E aí mídia, e aí vai... tem canal de televisão e tudo mais, os maiores aí, né? E vai para aí afora tentando competir de todas as formas, né? Começa a contratar gravadoras tipo Som Livre, né? E aí vai, tudo na tentativa, e modernizando ou pós-modernizando as músicas, tudo para agradar ao público em geral. Como pastor, a maior cura que eu obtive de Deus foi de números, né? Já sofri há 25 anos atrás de quanto hall de membros, ficava lá todo dia conferir o hall de membros para ver se não tinha aumentado um. Né? E eu acho interessante como o ímpio ele precisa disso, de quantidade, né? Sabe qual é a nova, pastor, neura no meio pastoral aí, nos mega? Quantas visualizações a live teve? Já me perguntaram quantas visualizações a minha live teve. Ou quantos inscritos tem no canal. Quantos inscritos tem no canal? Tem pastor aí YouTube. distribuindo aí, pelo amor de Deus, escreve que eu preciso de tantos. Então, gente, nós estamos aqui. Ainda vem com aquela desculpa de que vai facilitar as nossas transmissões. Nossa guerra não é essa. A minha guerra não é essa. A minha guerra é contra a verdade. Parar de benzer chave de carro, porque aí o carro não vai dar problema. Poxa, isso é mentira. Parar de beber copo de água para curar não sei o quê, isso é mentira. Nós temos uma sutileza muito grande, Satanás, no meio do povo evangélico. Né? Eu sou um leitor, eu sou um midiático, eu tenho Facebook, tenho Instagram, tenho Telegram, eu tenho tudo, WhatsApp, Face, então eu fico, já é natural meu, e como professor digital nessa época, agora mais do que nunca, eu fico o dia inteiro no computador, e eu leio, eu vejo, e é assustador como a igreja moderna sucumbiu ao mundo, e no afã de números. Nós não queremos quantidade, não. Nós queremos qualidade. Eu descobri que um fiel comigo vale mais do que 10 ímpios aqui nesse banco mexendo o saco. Querendo mundanizar, querendo fazer churrasco, querendo fazer passeinho, querendo ir na pizzaria, né, querendo falar de pornografia. Então, tá preferindo um fiel comigo do que 10 ímpios aqui que não queira se converter ao Evangelho. Né? O objetivo é a verdade que cura, que sara. E aí nós, né, que entendemos isso, que concordamos com isso, precisamos guerrear, né, estar na batalha, né, não podemos nos calar diante disso, calar diante de uma discussão que não leva a nada, mas nós vamos continuar falando, né, com a graça de Deus, espero que Deus continue, peço a Deus todo dia que nos dê essa condição de estar falando. E acredito que aqueles que Deus tem escolhido, que Deus tem amado, vai ser atingido, vai ser alcançado. Os que não quiserem, que eu acredito que não é para ser também. Eu compreendo, creio absolutamente na soberania de Deus. Na página 190, qual é o âmago do problema? Né? Qual o cerne, o centro do problema? Resumo-se nisso. Boa parte do movimento evangélico esqueceu quem é o Senhor da igreja. Eles abandonaram ou rejeitaram totalmente seu verdadeiro cabeça e entregaram sua posição legítima aos analistas de opinião pública ou aos gurus de crescimento de igreja. Então, esse capítulo, a boa parte dele, né, o autor está falando sobre isso. As pessoas hoje elas não estão preocupadas em servir Jesus Cristo, esqueceram realmente quem é o Senhor da igreja, o cabeça, aquele que guia, aquele que dirige, aquele que vai dar a direção. Estão mais preocupados, né, e correr atrás desses analistas.
Tem as grandes igrejas, nas cidades grandes, eles contratam pessoas, né, doutoradas em marketing, analistas de público, o que devem fazer para encher a igreja, ou para permanecer, para melhorar as entradas, a arrecadação da igreja, tudo isso, os gurus, né, que é chamado de gurus de crescimento, as pessoas que ganham dinheiro, altos salários, contratos altíssimos, para entregar uma igreja cheia para o determinado dono lá da igreja, aquele que quer uma igreja que dê resultados financeiros. Para mim, esse é a nível de fim da picada, eu já ouço isso, chama-se franquia de igreja. Como é que é franquia? Por exemplo, tem o Burger King, né? Aí o Burger King é assim, tem que ter uma quantidade de habitantes na cidade, 200 mil acima. Aí ele tem que ter aquele formato, as cores, tudo igualzinho à loja. Então, qualquer loja do Burger King que você vai, em qualquer lugar, eu fui no Burger King, ó, morro de inveja. Eu fui no Burger King da Tailândia, fui em Taiwan, fui no Maranhão, fui no Rio de Janeiro, que eu conheço, né? Rio Verde, Goiânia. Então, eu já conheço o Burger King em alguns lugares. O que acontece? É igualzinho que nem. E agora tem franquia de igreja. Igreja que mora daqueles moldes, porque aquele molde ganha dinheiro, arruma adepto. O que nós estamos em busca é de gente que se entregou ao senhorio de Jesus Cristo, de fato e de verdade. Não é esse papo mole, de que eu estou tentando. Ninguém tenta ser crente, primeiro papo, ninguém tenta ser crente. Não tem jeito, eu estou tentando. Ou eu recebo o senhorio de Cristo, ou não recebo o senhorio de Cristo. Se eu recebo o senhorio de Cristo, isso precisa fazer diferença na minha vida e me levar a obedecê-lo. Se não me levou a obedecê-lo, ainda é balela, conversa, eu não recebi. E Jesus Cristo não é simpático, Jesus Cristo não é gentil, ao contrário, ele é asqueroso, ele manda você tomar a sua cruz, ele manda você obedecer os seus líderes, ele manda você entregar dízimo, ele manda você ser membro da igreja, ele manda você cear, ele manda você respeitar e dar suporte ao seu irmão, ele manda você ser fiel sobre o pouco, que sobre o muito na glória eterna ele te colocará. Então ele não é gentil, ele não é tão amoroso, como diria o Tozer, né? Quanto os teólogos de quinta categoria gostam de anunciá-lo. Ele é Deus, ele é Senhor, e ele não precisa negociar, ele não barganha, ele não faz concessão, porque ele não precisa, né? Ele continua sendo absoluto, você gostando dele ou não. Então, a luta pela verdade é simples: entregue seu coração a Jesus, tome ele como Senhor e vem para cá obedecer ele, e obedecer ele implica em se submeter à igreja dele, que é sua noiva, que vai estar sem mancha e sem mácula no dia das bodas do juízo. Ainda mais que os homens tentem, né, jamais vão conseguir, né, mudar o rumo da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Uma igreja, uma denominação qualquer que a pessoa abrir, coloca o nome que quiser e segue o rumo dele, não quer dizer que propriamente é a igreja de Jesus Cristo, que serve a Jesus Cristo. Está lá, ele faz o que quiser e põe da cor que quiser e fala o que ele bem entender. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo, aqueles que realmente adoram a Jesus Cristo, jamais vai ser mudado, né? Ainda que as pessoas esperneiam, tentem, lutam daqui ou dali, mas aquela que é dominada, que é dirigida por Jesus Cristo, vai continuar firme, fiel, com dificuldades, como sempre foi, nunca foi fácil. A igreja de Jesus Cristo nunca foi uma igreja fácil, sempre passou por dificuldades, por lutas, por apertos de todas as espécies, e vai continuar, porque é Jesus Cristo que está comandando, né? Nós somos só meros ajudantes nesse processo. Agora, aqueles que não concordam, que abrem suas igrejas e trabalhem do jeito que quiser, e depois colhem as consequências lá com Jesus Cristo. E não tem muito não o que se discutir não, porque é absoluto, é revelação bíblica, é uma luta constante por um evangelho que veio para contar para o homem que o homem estava perdido. Então cabe a cada um pegar a sua cruz, seguir, lançar a mão do arado, não olhar para trás, né? Nós temos 3 veículos para você pensar. Nós temos o livro para você ler, que você tem. Você pode ler as partes, você tem o resumo, que é o slide que a gente posta lá no grupo, e a gente tem aqui a discussão para vocês, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, chegar a conclusões. Ainda tem lá o feedback do grupo, né? Podem postar seus comentários, caso queiram. De vez em quando tem um ou outro. Mas uma coisa é fato, meu querido. Enquanto você estiver aí nesse banho-maria desse evangelho, que achando que está tudo bem, está tudo errado e não está tudo bem. Jesus Cristo
nos quer por inteiro, é uma luta severa, é uma luta diária, é uma luta contra a verdade, é uma luta de ideias do conjunto das nossas crenças, mas, como eu disse anteriormente, que de vez em quando esbarra em pessoas, e às vezes nós temos que tirar pessoas das nossas vidas porque não creem em Jesus Cristo, são inimigas da cruz. Então é isso, irmãos, né? Mais uma lição, espero aí, mais uma vez reforçando, leiam lá, preste atenção, as dúvidas, coloque, poste suas dúvidas. Se você gostou de algo interessante, algum comentário, poste também. Isso vai nos ajudar, vai ajudar o seu irmão, né? A sua compreensão é muito válida para nós também, né? Recentemente a Joelma colocou um aí, foi muito boa a colocação. Então é isso, nós esperamos. Nos alegra também, nos ajuda, nos incentiva o retorno de vocês, as colocações, né? E que você possa crescer com as lições, né? Mas se não quer dar uma resposta, uma colocação, não esqueça o sim, né? O sim, poste lá para a gente tá aí valendo a pena aí, validando aí esse serviço aí. Deus abençoe e é isso aí. Então, a graça e a paz, até a próxima lição.